O programa Estrelando está começando e hoje você confere a segunda parte da entrevista com o professor King sobre Exu e várias outras informações. Não saiam daí. Dando continuidade à segunda parte do programa, meu entrevistado é o professor King, do signo de Escorpião, tem ascendente Sagitário e a lua em Capricórnio e é filho de Xangô. O tema do programa de hoje é justamente sobre Exu. Nós estamos gravando aqui no Templo dos Orixás, Odudua. Professor King, eu queria saber uma questão. Como nós deixamos no primeiro programa, falando sobre as pessoas podem fazer iniciação a vários orixás, né? Quando lhe falta alguns atributos. É possível também a pessoa fazer uma iniciação a Exu, ou seja, ela ser filha de Exu? Sim, é possível sim. Você pode fazer iniciação em qualquer orixá, porque os orixás representam uma coletânea de virtudes. Virtudes essas que ajudam o ser humano a entender melhor a sua vida e a ativar todo o seu potencial ao seu favor. Então, qualquer um pode sim, e deve, fazendo parte dessa realidade filosófica, deve sim. Qual o significado da palavra, ou do significado da saudação Exu chamado Laroye? Laroye, você sabe que todos nós temos dentro de nós uma ambição incontrolável pela vida. A vitória é um sonho de todos nós. Não é? A receita da vitória pode não ter, mas todo mundo tem o sonho de ser um vitorioso na vida. Quando você fala Laroye, significa aquele que sempre vai perpetuar, aquele que sempre vai existir, aquele que sempre será conhecido e notável. Então, quando eu falo Laroye, além de saudar Exu, eu agrego, aproprio para a minha vida essas virtudes de Exu, para que me torne uma pessoa importante para mim, para o mundo a qual eu pertenço, para que os meus esforços sejam notáveis. Tá? Então, o Laroye significa isso. Por que é atribuído somente a Exu os trabalhos de magia? Os trabalhos, não só para abrir caminhos, mas também para dificultar a vida de outras pessoas. Então, aí eu vou, infelizmente, não serei competente para te responder essa pergunta. Primeiro, porque o meu Exu, ele é do bem, ele é benevolente. Eu não aprendi a dificultar a vida com Exu. Eu aprendi a tirar as dificuldades da vida das pessoas. Entende? Porque ele é símbolo da generosidade, do progresso, da prosperidade e, sobretudo, ele é o orixá que dá ao homem o sentido da amabilidade. O sentido da amabilidade é o quê? Paciência, aceitar as diferenças, compreender o quase incompreensível, aceitar o quase inaceitável, porque você não tem o que fazer. Então, é assim que eu aprendi a cultuar Exu. Agora, os ouvintes não podem esquecer que as pessoas, elas extraem da sua mente perversa a maldade e jogam nas costas de um Deus, que é o caso de Exu. Que isso não tem nada a ver com Exu, não. Aliás, eu vim de uma escola, a nível espiritual, onde nós aprendemos que o que a gente desejar para o próximo tem que vir para a gente. Vai vir para a gente também. Então, não tem nada a ver com Exu. Então, partindo desse princípio, paga-se um preço pedindo ou ofertando algo a Exu? Um preço como? Paga-se um preço. Por exemplo, se eu vou dificultar a vida de alguém, eu vou ter o retorno dessa dificuldade para mim, porque eu estou desejando isso. De qualquer forma, mesmo que você vá à igreja, mesmo que você não vá a nenhum lugar, o fato de você ter uma mente perversa já te causa um grande prejuízo. Sim. Por quê? Porque a gente já tem uma sentença natural da vida pela complexidade da vida. Então, ninguém mais precisa alguém querer fazer o mal para te prejudicar. Agora, na medida que você tem uma mente perversa, maldosa, todo mal que você causar a alguém vai voltar, porque o mal e o bem são dinâmicos, elástico, vai e volta. Nós não podemos tirar a responsabilidade do homem, da onde nasce o mal. O mal nasce no coração do ser humano. O mal nasce na mente do ser humano. O mal nasce da cabeça do ser humano. Então isso não tem nada a ver com Exu. Exu é apenas uma máscara que as pessoas vestem para camuflar a sua perversidade. Lamento te falar desse jeito, mas infelizmente
é uma apropriação indébita para com a grandeza de Exu. King, quando a gente fala de alguém fez um trabalho para mim, pode ser uma pergunta simples, né? Alguém fez um trabalho para mim, minha vida está muito difícil. Tem como descobrir ou desfazer esse trabalho? Como se desfaz um trabalho Pois desse? então você tem que entender o seguinte, vamos falar o seguinte, quando você fala de orixá, você vai ter a crença na magia e a crença nos orixás. Através do fenômeno dos orixás, não existe a prática do mal. A prática do mal é a magia que nasce na mente do ser humano. Entende? Então, uma questão popular, inveja. Para um invejoso, ele não precisa ir fazer nenhum trabalho, nenhum lugar. Porque a mente perversa dele torce contra o bem-estar do próximo. Isso já basta. Quando você lá no seu trabalho, uma pessoa levanta, fala mal de você para seu chefe, e o seu chefe te demite pela inverdade que seu colega te falou sobre você, isso é o quê? Então, na verdade, o ser humano, para ele fazer a maldade, ele não precisa ir na magia. Ele em si, ele é o mal. Quem mata? Eu te pergunto, o revólver que mata ou o homem que mata? Verdade. King, você fala no livro que a encruzilhada é um local privilegiado do encontro do invisível com o visível, lugar de escolhas e decisões. Certo. É ali que você tem um contato direto, você mantém um contato direto com o Exu? Sim, a encruzilhada, ela tem dois simbolismos. O primeiro simbolismo é o contexto espiritual, onde nós acreditamos no mundo visível, o mundo invisível e o mundo imaginário. Sim. Certo? E todos esses três mundos, eles encontram-se na encruzilhada. Só que, em paralelo, a encruzilhada também significa as dúvidas que tem dentro de você, dentro de mim. Então, quando você tem que tomar uma decisão, você fica numa encruzilhada. Não sabe se faz, se não faz. Não sabe se avança ou se recua. Então, o Exu, ele é o orixá que nos ajuda a sair desse nó que a gente cria na nossa cabeça, na nossa mente, para ter mais clareza das decisões e direções que a gente tem que seguir, para não ficar na encruzilhada entre o sim e o não. Vamos chamar o intervalo, a gente volta já já. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é o professor King. Estamos gravando aqui no Templo dos Orixás, ou Dudua. Professor King, é possível uma mudança na vida de uma pessoa? Tipo, um nascimento sem sorte. Uma pessoa que nasceu sem sorte, com dificuldades em diversas áreas da vida. Tá? Pode ser atribuído a isso. Houve um erro do universo, né? Pode também ser atribuído problemas de antepassados, ou mesmo problema kármico. É possível, dentro do seu trabalho com os orixás, a pessoa justamente encontrar um norte para a vida dela e ela entrar num movimento de equilíbrio? Em 100% isso é possível. Em 100%. A gente fala, Ifá, a tua orientação suonche, Ifá que melhora o mau destino. Ou seja, a gente já tem Ifá, que é um sistema divinatório milenar, inclusive protegido pela Unesco como patrimônio da humanidade, que se usa para ter resposta para as nossas indagações. E através dessas respostas, você saberá de que forma se posicionar a nível intelectual, a nível emocional e a nível espiritual. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer, o divino existe, mas o divino não vai fazer o papel do humano. Não adianta eu ir rezar, não adianta eu fazer um trabalho para melhorar a minha vida se eu não desenvolver uma capacidade emocional para eu tornar a vida mais harmoniosa. Então, na parte espiritual, em 100% você resolve qualquer problema. Agora, o ser humano também não pode esquecer que também tem que fazer sua lição de casa. Então, o problema maior, nas dificuldades que o ser humano enfrenta na vida,
não é ainda espiritual, ainda é pessoal. Do sujeito entender de que ele tem que aplicar uma certa disciplina. Aí vem a importância de Exu, que ele é o Deus da disciplina. Não é a disciplina de você chegar no emprego às 8 horas da manhã, não. É a disciplina de você saber hora de avançar e hora de recuar. Esse livro é muito esclarecedor, o livro que o King está lançando a partir de março, Exu e a Ordem do Universo, é a segunda edição, não é isso? King, existe o feminino de Exu? Não, não existe o feminino de Exu. E até mesmo porque, para o povo africano, a questão de ser feminino ou masculino é uma questão não relevante. Porque não muda nada para mim se o Deus a qual eu cultuo é figura masculina ou figura feminina. Eu cultuo ele, não pelo sexo dele, mas sim pelas virtudes dele. Então, Exu, na verdade, nós o tratamos como uma figura masculina. Agora, eu já vi várias imagens que traçam Exu como figura feminina. Por quê? Porque tem uma figura feminina que também é devota de Exu. Certo? Então, a questão de você querer fazer uma identificação do gênero dos orixás é pro então, no seu culto africano, não existe a pombagira? Não. Que aqui é cultuada? Não, a pombagira é uma herança umbandista, certo? Para o povo do orixá da África, a pombagira não existe. Entendi. Quantos templos você dirige no mundo? Uma quantidade razoável, porque eu tenho que contar também os templos afiliados à casa, ao templo do Dua, que o Dua é o templo matriz. Daí você tem na Itália, na Espanha, na Eslovênia, Sérvia, Croácia, Alemanha, Estados Unidos, no Brasil inteiro, tem na África. Então, são vários templos, sim, é uma comunidade muito grande. Você tem um centro cultural em São Paulo onde ministra cursos, não é isso? Sim. É uma editora onde publica os seus livros, que não é somente este, isso. Você tem diversos livros publicados, né? Exato. Então, eu tenho esse centro cultural em São Paulo desde 1987. Eu sou pioneiro no Brasil inteiro em ministrar aula sobre a mitologia dos orixás. E esse centro cultural fica em Vila Madalena, onde temos mais de 40 tipos de cursos a respeito dos orixás. E as festas mensais que ocorrem aqui em Mongaguá? É isso? Sim. E todos podem assistir às festas? Sim, porque a Casa do Orixá... Ela é aberta a todas as pessoas? Ela é aberta porque é a Casa do Bem, ele é axé, é a Casa do Bem. A casa não é minha, é daquelas pessoas que estão buscando harmonia, saúde, amor, compreensão, solidariedade, respeito, amizade, dignidade. Então, são valores humanos, não é só dos orixás. Se você for para o Japão, todo mundo ensina esses valores. Se você for para a Alemanha, esses valores estão aí. Se o ser humano vai se adaptar a isso ou não, é outro tanto. Mas os valores, as virtudes que os orixás nos ensinam são universais e são humanas, que é perfeitamente aplicável a todos nós. E no caso do povo de orixá, quando se fala de orixá, tem um fator mais favorável. Nós não pregamos. Eu não preciso pregar para você o quanto você tem que estar bem. Sim. Entende? Eu não preciso pregar para você que você é obrigado a fazer aquilo que você não compreende, que você não entende, que você não quer. É verdade. Então, orixá é liberdade. Muito obrigado, King, mais uma vez por essa entrevista. Tá? Espero que volte aqui fazer muitas outras. Axé será muito bem-vindo. Axé. Tá. Não saia daí, a gente volta já já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 3 de março, o curso de Tarô. No dia 4 de março, o curso semi-intensivo básico de Astrologia. Já no dia 26, a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 11 de abril, o sucesso através dos números com a numeróloga Aparecida Liberato. Informações 13 3284 9714. O Espaço SICOM promove no dia 10 de março o curso Síndico Profissional, destinado a todos que se interessam em exercer a função de síndico. Informações 13 3326 3083. O programa Estrelando de hoje está terminando e a mensagem final fica por conta do meu entrevistado, o professor King. Bom, é muito simples. A gente vive num mundo e que, felizmente, a gente fala que o mundo é globalizado.
Se o mundo é globalizado, significa que o mundo é muito pequeno. E como ele é pequeno, a gente precisa entender o seguinte, você não pode esperar que o mundo te sirva. Se prepare para você servir o mundo, que você vai viver bem melhor. Ok, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.